Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso bíblico. Nesta aula, então, nós vamos ver sobre a veracidade da Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus feita a palavra do homem, entende-se que ela deve ser inerrante, sem erro de espécie alguma, ou veraz, portadora da verdade. Mas como se pode sustentar isto se a Escritura à primeira vista está cheia de erros? O Sol terá parado no seu curso em torno da Terra, conforme Josué 10, capítulo 10, Josué 10, capítulo 10, versículo 12 a 14, e Isaías, capítulo 38, versículos 7 seguintes. Nabucodonosor era rei de Nínive. E segundo Judite, capítulo 1, versículo 5, Dario terá sido filho de Assuero, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 1. Eis a resposta. Primeiro, ela é isento de erro ou veraz tudo aquilo que o agiógrafo como tal afirma. Segundo, no sentido em que o agiógrafo entendeu. Comentemos. Primeiro, o autor sagrado pode afirmar em seu nome, como pode afirmar em nome de outrem. Por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, o evangelista afirma que Jesus nos revelou Deus Pai. Mas no Salmo 53 ou 52 se lê que Deus não existe. Como explicar a contradição? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, é o autor sagrado como tal quem afirma. A sua afirmação é absolutamente verídica. Mas no Salmo 53, o salmista apenas afirma que o insensato diz em seu coração: Deus não existe. Quem diz que Deus não existe não é o autor sagrado. Este apenas afirma, e afirma com plena veracidade, que o insensato nega a existência de Deus. O insensato erra ao negá-la. O salmista apenas verifica o fato. Segundo, no sentido em que o agiógrafo entendeu, com outras palavras, de acordo com o gênero literário adotado pelo autor bíblico, se este quis usar de metáfora, não deverei tomá-lo ao pé da letra. Se quis usar de gênero estritamente narrativo, não deverei entendê-lo metaforicamente. Voltando então aos casos apontados, nós diremos quando Josué, capítulo 10, versículo 12 a 14, diz que Josué mandou parar o sol. O gênero é de poesia lírica, após uma imagem literária, segundo a qual o estacionamento do sol quer dizer escurecimento da atmosfera, clima de tempestade de granizo. Por conseguinte, Josué pediu a Deus uma tempestade de granizo que o ajudasse a vencer a batalha. Tempestade da qual fala o texto de Josué, capítulo 10, versículo 11. Quando os livros de Judite e Daniel parecem errar na cronologia dos reis, estão recorrendo ao gênero do Midrax, que intencionalmente não pretende ser crônica, mas apresenta a história como veículo de edificação religiosa. Quando Mateus capítulo 1, versículo 17, diz que de Abraão até Cristo houve 42 gerações, na verdade houve muito mais do que isto. Quer jogar com a simbologia do número 42, o que também pertence ao gênero midrássico. De resto, o assunto voltará então a ser estudado na introdução do Evangelho de São Mateus. Vê-se, pois, então que a Bíblia é isenta de erro em todas as suas páginas, mesmo quando fala de assuntos não religiosos. Qualquer erro atribuído à Bíblia recairia sobre o próprio Deus. Todavia, a veracidade ou a mensagem de cada passagem da Bíblia deverá ser depreendida do respectivo gênero literário. A poesia tem veracidade diversa da veracidade da lei ou da veracidade do Midrash. Ademais, notemos que a Bíblia só pretende afirmar categoricamente verdades de ordem religiosa.
em assuntos não religiosos, ela não comete erro, mas adapta-se ao modo de falar familiar ou pré-científico dos homens, que devidamente entendido não é portador de erro, como atrás foi dito. Diante das dúvidas do entendimento da Sagrada Escritura, o cristão rezará com Santo Agostinho. Faze-me ouvir e descobrir como no começo criastes o céu e a terra. Assim escreveu Moisés, para depois ir embora, sair deste mundo de ti para ti. Agora não posso interrogá-lo. Se pudesse eu seguraria, implorá-lo-ia em teu nome para que me explicasse essas palavras. Mas não posso interrogá-lo, pois por isto dirijo-me a ti, verdade, Deus meu, de que estava ele possuído quando disse coisas verdadeiras. Dirijo-me a ti, perdoa meus pecados, e tu que concedestes a teu servo enunciar estas coisas verdadeiras, concede também a mim compreendê-las. Na nossa próxima aula, então, nós vamos começar a estudar sobre o cânon bíblico, vendo um pouco sobre a nomenclatura do cânon bíblico e a história do cânon do Antigo Testamento e a história do cânon do Novo Testamento. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.